Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 27, do versículo 1 ao 44. Esse texto nos conta a viagem de Paulo até Roma. Na verdade, não era exatamente uma viagem. Paulo estava preso, era um navio de prisioneiros e ele estava sendo levado para Roma a fim de ser julgado pelo imperador romano. E fora a circunstância de estar preso, essa viagem ela se mostra extremamente difícil, porque a embarcação foi atingida por um vento muito forte, quase um tufão. E a tripulação começa a tomar uma série de medidas para tentar manter o controle do barco, mas todas as medidas fracassaram. E no versículo 20 o texto faz uma descrição desanimadora daquela situação. Diz que após muitos dias, sem ver o sol, nem as estrelas, somente tempestade, eles perderam totalmente a esperança de salvação. Talvez essa frase ela descreva a realidade da sua vida nesse momento. São aqueles dias onde você se encontra no meio de uma tempestade e após muita luta, muito esforço, muito empenho, você já não tem mais esperança de salvação. Você já deixou de acreditar que a situação pode ser transformada. Antes de mais nada, precisamos entender que tempestades fazem parte da vida. Assim como existem dias de sol, dias nublados, dias chuvosos. Não há no texto nenhuma tentativa de demonização das circunstâncias. A tempestade não era culpa do diabo, não era maldição hereditária, não era falta de fé, não era um pecado oculto. Era uma tempestade como muitas outras que temos que enfrentar, uma tempestade comum que se enfrenta no meio do mar. Porém, esse texto nos fala de algo muito importante, algo que você precisa lembrar. Por quê? No meio das tempestades, Deus fala conosco. Você pode ouvir Deus falando com você a despeito das circunstâncias mais adversas que você possa estar enfrentando. Paulo estava no meio de uma situação muito difícil. Ondas, ventos, chuva, frio, escuridão, gente desesperada por todo lado, mas no meio da noite, o Senhor foi ao encontro de Paulo. Ele disse: não tenha medo. Não foi Paulo que procurou o Senhor foi ao encontro dele. Ao longo da Bíblia, vamos encontrar Deus falando essa mesma frase, não tenha medo, algumas vezes. Em Gênesis, Deus procura Abraão e diz: Abraão, não tenha medo. Quando Abraão estava temendo ficar sem um descendente, não ter filhos. Deus vai ao encontro de Josué, quando Josué estava assumindo o enorme desafio de substituir o grande Moisés e liderar o povo em uma guerra. Deus então fala com Josué: Josué, não tenha medo. Deus envia o profeta Jeremias para ser profeta junto ao povo de Israel. Ele dá uma mensagem muito difícil de repreensão sobre os pecados do povo. Jeremias iria confrontar o povo com os pecados deles. Naturalmente, eles não iam gostar muito de Jeremias. Jeremias ia ser perseguido. Mas Deus diz a Jeremias: não tenha medo. No Novo Testamento, conhecemos a história de Jairo, um homem que estava com a sua filha muito doente, e ele vai ao encontro de Jesus, pedir a intervenção de Jesus. Quando Jairo estava ao lado de Jesus, ele recebe a notícia: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jesus lhe diz: não temas, crê somente. E aqui temos Paulo em um navio indo para Roma como prisioneiro, assolado por uma tempestade há vários dias, o comandante do navio completamente perdido, a tripulação sem esperança, e Deus vira e diz: não tenha medo. O que há de comum em todas essas histórias?
Abraão, Josué, Jeremias, Jairo, Paulo, sua vida, minha vida, em todas essas circunstâncias. A coisa mais natural e óbvia do mundo é sentir medo. O medo de não realizar o sonho de ter filhos, o medo de fracassar como líder, o medo da reação do povo, o medo de nunca mais ver sua filha, o medo de morrer afogado no meio do mar e não cumprir o ministério. Qualquer um de nós nessas circunstâncias sentiria medo. Porque o medo não é sinônimo de falta de fé ou sinal de uma espiritualidade enfraquecida. O medo significa que você é um ser humano, alguém de carne e osso. O detalhe é que em todos esses casos, o Senhor desafiava seus servos a confiarem em Deus, apesar das circunstâncias. Não tenha medo, eu estou com você. Talvez na sua vida há muitos dias você não veja nem sol, nem estrelas, isto é, há muito tempo é somente tempestade. Humanamente falando, a angústia já tomou conta de você, você já entregou os pontos, acabou a esperança, e Deus vem com sua palavra para você e te diz hoje, não tenha medo. Observe, Paulo ouviu essa palavra, mas as circunstâncias à sua volta, ao seu redor, elas continuaram as mesmas. O sol não voltou a brilhar imediatamente. O mar continuou revolto. No dia seguinte, a tempestade continuava igual. Porque não necessariamente o milagre vai acontecer logo em seguida. Não necessariamente o milagre é a tempestade chegar ao fim. Isso porque, mais do que restaurar as circunstâncias, o Senhor quer restaurar a nossa fé. Em algum momento, Paulo, o grande apóstolo Paulo, também foi levado pelas circunstâncias, influenciado pelo sentimento da maioria e pensou, acabou. E Deus vai ao seu encontro para, antes de mais nada, restaurar a fé e a confiança dele. Eu estou com você. Eu continuo no controle da sua vida. Antes de o sol voltar e a tempestade parar, era necessário a fé dele ser restaurada. Quando Jairo recebe a notícia da morte da sua filha, Jesus responde, não temas, apenas creia. Há uma luta interna entre o medo e a fé. O medo é normal, mas a confiança em Jesus precisa ser maior. Hoje talvez você está ouvindo essa devocional e o Senhor quer dizer para você, a tempestade vai continuar por um tempo. Momentos difíceis você continuará enfrentando. Algumas coisas serão perdidas. Talvez esse barco será destruído. Mas você não pode perder a fé e a confiança, porque o Senhor está no controle. Não tenha medo. Ele está com você. Ele que venceu a morte, ressuscitou, está vivo, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não te abandona. O barco até pode afundar, mas a sua vida está nas mãos do Senhor. O Evangelho fala de milagres. Deus fez milagres na vida de Abraão, abençoou Josué, Jeremias, ressuscitou a filha de Jairo. Igualmente, Paulo chegará a Roma, são e salvo. Mas todos eles tiveram que passar pela tempestade, pela luta do medo contra a fé. Glória a Deus. No caso deles, a fé venceu. E no seu caso, como anda a sua fé? Como está a sua confiança em relação à mudança que Deus pode operar em sua vida? Às vezes nós cremos que Deus existe, que Ele é poderoso, mas somos incrédulos em relação à mudança da nossa vida, das nossas circunstâncias. Deus mudou a realidade de Jesus, tirando Ele da morte e trazendo Ele à vida, o exaltando. Jesus ressuscitou
significa que a sua vida também pode mudar ao crer e confiar em Jesus. É curioso como a nossa incredulidade para com Deus gera por consequência uma incredulidade para com a nossa própria vida. Ao descrer de Deus, desanimamos de nós mesmos. A nossa falta de fé no Senhor Jesus gera uma falta de fé na mudança das nossas vidas. Em contrapartida, a fé em Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus em carne e osso, esse que venceu a morte, venceu a cruz, a confiança de que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e no universo não há nenhum nome acima do nome de Jesus. Essa fé e essa confiança nos levam a acreditar que Deus pode mudar a nossa vida. Não significa que Deus vai realizar os seus sonhos, os seus desejos, mas Ele pode sim mudar as suas circunstâncias. Se o desânimo te abateu, se o desespero tomou conta de você, a saída não está em autoconfiança, a saída não está em encontrar motivação. Enquanto você apenas olha para os problemas, para si mesmo, você não encontrará um caminho. A saída é olhar para o alto, para aquele que diz para você: não tenha medo, eu estou com você. Podemos contratar os melhores marinheiros, ter o conhecimento, a técnica, mas a salvação não está no barco. Pare de olhar para o barco. Busque no Senhor qual a vontade dele. Coloque-se na dependência dele. A situação dele, a situação de Paulo, naquele barco, era uma situação muito delicada e de uma forma muito semelhante à nossa. Aquele barco não era uma igreja, não era um barco de cristãos. Também não era uma viagem de familiares, amigos. Paulo não estava em um cruzeiro pelas ilhas gregas. Ele estava num barco, cercado de pessoas incrédulas, muitas delas criminosos, e por todos os lados havia desespero, inclusive nos líderes, na tripulação. E quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê o desespero abater muitas pessoas, inclusive alguns que deveriam nos liderar, que deveriam ser exemplos. E as pessoas acabam se agarrando a qualquer tipo de tábua que apareça. Qualquer religião, qualquer superstição, reza, crendice, mandinga, oração, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. Você certamente conhece alguém que está disposto a fazer qualquer coisa para encontrar a solução do seu problema. O desespero faz a gente procurar soluções, ao invés de procurar Deus. O Senhor diz a Paulo: não tenha medo. Essa tempestade não é para a morte. Vocês vão sofrer, mas não vão morrer. A palavra da esperança encheu o coração de Paulo. Todavia, Paulo poderia se calar. Ele poderia pensar: bem, Deus falou comigo, esse pessoal aqui não é crente, provavelmente nem sequer vão acreditar em mim, vão reclamar ainda se eu começar aqui a falar, pregar. Sabe de uma coisa? Eles até merecem o desespero que estão enfrentando, são pecadores, criminosos, incrédulos. Paulo, todavia, não agiu assim. Ele compartilhou com todos os que estavam no barco a mensagem da esperança. Querido, se a palavra de esperança chegou ao seu coração, não compartilhá-la é um pecado. Em um mundo de desespero, quando sabemos onde há esperança, precisamos compartilhar. Temos aqui alguns desafios. Primeiro, não ser levado, não ser influenciado pelo desespero da multidão. Nós somos Paulo, porque nós somos igreja. A palavra do Senhor vem ao nosso encontro. A dificuldade é que, infelizmente, muitas vezes, somos mais influenciados pelos ventos do mundo do que pela palavra do Senhor. E aí, nós somos os primeiros a dizer: olha, vai dar errado, não tem mais jeito, não há solução, para isso não tem saída. Alguns podem até dizer: olha, eu estou sendo apenas realista. Na realidade, a perspectiva da fé também é realista.
A diferença é que ela submete a realidade à vontade de Deus. Porque a realidade tem um Senhor, e o nome dele é Jesus. Ele é o dono da realidade. Ele pode intervir na realidade. De modo que não devemos nos intimidar com o tamanho do desespero do mundo ao nosso redor, porque o desespero do mundo repousa sobre a sua incredulidade. Creia na palavra de Deus para a sua vida, encha o seu coração com a esperança do Evangelho. O Senhor diz para você, não temas, obedeça, confie, siga a direção dele. Há salvação para a sua vida, ainda que o barco afunde. Nosso primeiro desafio é não se levar pelo desespero do mundo. Nosso segundo desafio é levar a esperança ao mundo. Olhe com atenção as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, seus amigos. Provavelmente você conhece muita gente que está desesperada. Um desafio para você colocar em prática nos próximos dias. Chegue próximo a um amigo, uma amiga, marque com ele, se encontre. Se não for possível, liga, manda um áudio dizendo: meu querido, minha querida, não tenha medo. Há esperança para a sua vida. E essa esperança tem nome, ela está em Jesus Cristo. Não vai te custar nada, mas pode ser a palavra decisiva para alguém que está com o barco prestes a afundar. Também chama a sua atenção para o fato de que em toda aquela circunstância de tempestade, primeiramente eles perderam a esperança, depois perderam o apetite e a vontade de cuidar de si mesmo. Faziam dias que ninguém comia nada. Nós sabemos o efeito que a angústia emocional causa, tirando da gente a vontade de fazer coisas simples e cotidianas como se alimentar. Não queremos fazer mais nada porque perdemos o prazer, a motivação pelas coisas da vida. Se divertir, trabalhar, estudar, se arrumar, conversar, comer. A questão é, às vezes, e aprendemos isso com a palavra de Deus, o caminho da restauração, ser um profeta da esperança, é lembrar as pessoas a importância de cuidarem de si mesmas. No meio daquele desânimo, Paulo diz, gente, vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar. Lembrem do conselho que Paulo deu antes aos líderes da igreja em Éfeso. Cuidem de si mesmos. Antes de cuidarem da igreja, eles deveriam cuidar de si. Cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar do compromisso profissional, do estudo, da família, cuidar das nossas emoções. Tudo isso faz parte de uma espiritualidade sadia e saudável. Servimos ao Senhor com tudo o que temos e tudo o que temos deve honrar ao Senhor. Não servimos ao Senhor apenas com a nossa alma. O problema aqui é que dissociamos, separamos o cuidado de si mesmo do relacionamento com Deus. Veja, naquela refeição, Paulo honrou o Senhor, ele pegou o pão, agradeceu a Deus da presença de todos e depois o distribuiu. Era um pedaço de pão no meio de uma tempestade em um barco que a qualquer momento poderia afundar. Poderia ser inclusive a última refeição deles. Mas ele reconheceu, apesar das circunstâncias, que estava na presença do Senhor. Você precisa aprender a espiritualizar a sua vida. Ser cristão é entender que tudo na vida é espiritual, porque vivemos toda a nossa vida na presença do Senhor. Espiritualize sua alimentação, o seu trabalho, espiritualize o cuidado com a sua saúde, sua vida financeira, seus momentos de lazer, espiritualize sua família. Procure entender o motivo espiritual em cada uma das suas atividades, todos os momentos da sua vida. Perceba como o pecado afeta cada parte da sua vida. Mas ao mesmo tempo creia que a graça de Deus transforma tudo. A graça de Deus pode transformar seus hábitos. Inclua na sua vida rotinas espirituais regulares, espiritualize momentos de relaxamento, de lazer, como sentar no sofá para ver um filme, mas também espiritualize momentos difíceis, como comer um pão em um barco que está prestes a naufragar. Aliás, pense nisso.
Se você estivesse diante da sua última refeição, você daria graças ao Senhor por aquele pedaço de pão? Pense nisso. Deus te abençoe. Amém.